nosso modelo, benfeitores espirituais que nos assistem nesse instante. Aqui nos encontramos reunidos para mais uma tarde de aprendizado. Que os ensinamentos proferidos nos auxiliem no nosso autodescobrimento e, através dele, possamos fazer as reformas necessárias para alçar um pouco mais altos e, assim, podermos ser verdadeiros cristãos na seara redentora. Que as bênçãos do alto recaiam sobre todos nós e que Deus nos acompanhe e nos ilumine hoje sempre. Que assim seja. Então hoje nós vamos prosseguir com o assunto medo e morte, que nós havíamos iniciado na semana passada, né? Mas, como sempre de hábito, vamos fazer uma introdução aqui com o texto de Emmanuel e tentar construir uma ponte com esse nosso tema de hoje. Está no capítulo 24 do livro Vinha de Luz. Nós aqui fizemos apenas uma separação de um parágrafo. A influência do Evangelho de Jesus é manifesta no mundo. Entretanto, em nos referindo às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Vamos fazer aqui algumas observações em cima desse texto que Emmanuel nos traz. Então Emmanuel começa dizendo a nós o seguinte, que a influência do Evangelho de Jesus é manifesta no mundo. Entretanto, em nos referindo às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. E aqui já nos cabe perceber uma distinção importante decorrente dessa observação de Emmanuel. Porque aqui, quando ele diz que essa transformação, essa melhora é vagarosa e lenta, ele deixa bem claro as massas humanas, aqueles que ainda não tiveram, de fato, uma oportunidade de estreitar o conhecimento e o envolvimento com a mensagem do Evangelho do Cristo e, sobretudo, do Evangelho redivivo que vem até a nós pela doutrina espírita. Então aqui, inclusive várias vezes, nós já tivemos alguns aprofundamentos sobre isso. Olha, uma coisa é a expectativa do progresso na reencarnação para aqueles que ainda não estreitaram laços de aproximação com as propostas renovadoras do Evangelho. Não se pode esperar, no caso nosso mesmo, de nós espíritas, uma progressão lenta e arrastada, comum à maioria das pessoas humanas que ainda não estabeleceram essa aproximação. E Emmanuel continua dizendo: não acontece o mesmo na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Vamos analisar essa última parte. Primeiro, Emmanuel nos chama a responsabilidade de condução, de direcionamento, de objetivos na nossa esfera particular. Principalmente quando ele usa essa expressão aqui,
cada espírito possui o seu reino. Não é o reino dos outros, não é o reino do mundo materialista e afastado das leis divinas, de maneira nenhuma. E aqui ele nos convida muito à responsabilidade pessoal que nós temos, sobretudo nas construções que dizem respeito a nós, que são as do sentimento, raciocínio, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Vejam, tudo isso está vinculado à nossa esfera de responsabilidade pessoal nesse reino, que nem pode nem deve ser delegada aos outros, e muito menos a supostas influências espirituais que nos levem a impulsos e decisões, destituindo-nos o direito de exercício desse reino. E na conclusão, Emmanuel nos diz o seguinte: bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. É claro que isso aqui chega a ser quase que uma redundância, porque, na verdade, afeiçoar-se ao mestre é um grande passo decisivo e difícil para a maioria daqueles mesmos que começam a ter seus primeiros passos de aproximação com o mestre. Porque aqui cabe uma distinção bem razoável. Emmanuel se refere a que bastará conhecer a mensagem do Cristo. Isso vai muito mais além. Bastará que se afeiçoe, que crie laços de sentimento, de afeto. Porque isso sendo estabelecido, aí os problemas estão resolvidos. Nós teremos todos os estímulos e habilitações necessárias ao êxito da vivência do Evangelho do Cristo, a partir do afeiçoamento. E é esse afeiçoamento que nós estamos tentando construir a partir desses esclarecimentos da psicologia transpessoal à luz do Espiritismo que nós temos compartilhado aqui e que sempre nos convida ao autoexame, à meditação e à vivência daquilo que aprendemos na revelação espírita. Porque só aí, só desse modo, esses laços de afeto de fato são estabelecidos. Por enquanto, para a grande maioria de nós, mesmo daqueles que vão se achegando à doutrina espírita, as afeições são outras, bem distantes. São as afeições do desequilíbrio, da conduta moral viciosa, do engano do jogo dos sentidos, dos estados emocionais autopunitivos, autoflagelativos. Essas ainda são as grandes afeições da maioria de nós, que precisam ser resolvidas através da construção nova da afeição pelo Evangelho do Cristo, nas propostas libertadoras e profundamente felizes para qualquer um de nós. Então vamos continuar com o tema medo e morte. E o primeiro slide para a continuação do tema hoje é: desde o momento da concepção, manifesta-se o fenômeno da transformação celular ou morte biológica. Nesse processo de transformações incessantes, chega o momento da parada final dos equipamentos biológicos, e tal ocorrência é perfeitamente natural, não podendo responder pelos medos e pavores que têm sido cultivados. Vamos analisar esse ponto. Primeiro deles, a realidade que de uma forma
fingida ou mentirosa nós queremos mascarar. Desde o momento que reencarnamos, o corpo físico nosso comemora aniversário de morte, de substituição de células que paulatinamente, à medida que vão sendo mortas e substituídas, enfraquecem-se, e os sinais da idade dos anos começam a marcar o corpo de forma explícita. Então, nada mais evidente do que a morte que passa a cada ano mais perto de se aproximar mais de nós. Realidade tácita pelos meios científicos, mas que envolvido com as noções ilusórias do corpo, com as mentiras da sociedade materialista, nós, ao longo de diversas encarnações, centralizamos a nossa ideia de vida no sustento do corpo, que todo ano diz: estou morrendo, à medida que nós vamos ganhando os anos, que poderíamos até dizer perdendo. Nesse processo de transformações incessantes, chega o momento da parada final dos equipamentos biológicos, e tal ocorrência é perfeitamente natural. Então vejam, em verdade, só a criatura humana, em termos de consciência, que vem sendo trabalhada para acordar para a sua imortalidade própria, é que consegue, qualquer criatura humana, objetivar o fato de que ela se identifica com o eu próprio, distinto do corpo, que paulatinamente envelhece, enquanto que a estrutura psíquica nossa, se não tiver sido alvo de alguma doença que tenha afetado as possibilidades de expressão através do cérebro ou de suas células, cada um de nós não se percebe espiritualmente ficando velho. A gente percebe o corpo que vai envelhecendo, mas espiritualmente a gente não tem percepção de velhice. Isso de uma forma muito lógica, porque o nosso espírito, ele não tem o seu atestado de vida pelos anos biológicos do corpo. E no final aqui desse slide, quando é dito a nós, tal ocorrência é perfeitamente natural, não podendo responder pelos medos e pavores que têm sido cultivados. Porque se teria uma coisa natural e lógica, é de que o espírito não sendo o corpo envelhecendo, o espírito não se sentindo velho, é porque o espírito está de forma mais profunda e estruturada em uma realidade além da matéria. Mas, claro, toda a historiografia religiosa nossa, que infundiu inúmeros medos, ameaças sobre o que ocorreria conosco após a morte do corpo, deixou todo um lastro de psiquismo doentio na grande maioria da humanidade, de onde muitas vezes vêm realmente os terrores, muito além do que o medo racional e lógico colocado através da lei de preservação dentro da consciência de cada um de nós. Porque o medo, que é apenas o resultado da lei de conservação, ele não geraria pavor, ele apenas preservaria o psiquismo nosso de qualquer ideia de encurtar a vida do corpo, como é natural
e de forma até mesmo preventiva e de precaução das leis divinas face à nossa inferioridade evolutiva. Porque nós aprendemos com a doutrina espírita que à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, tendo a consciência espiritual mais desperta, não só diminui o próprio medo biológico da lei de conservação da morte, exatamente porque, auferindo melhor amadurecimento emocional e espiritual, nós de maneira nenhuma iríamos de encontro à própria vida. Só os espíritos ainda muito ligados às vicissitudes do corpo e à mentira do jogo dos sentidos é que tem a necessidade preventiva da lei de conservação geradora de medo da morte. Mas as pessoas, naturalmente, a criatura humana, à medida que ela vai ganhando níveis de consciência espiritual mais avançados, naturalmente o medo vai indo embora, porque não faz mais nem jus à necessidade dele. Porque aí o espírito mais amadurecido e evoluído, ele jamais vai contra a própria vida do corpo. Enquanto que o espírito mais infantilizado, mais ligado aos instintos e às necessidades do corpo, ao enfrentar dificuldades, ele poderia atentar contra a própria vida, como usualmente ainda ocorre em grande parte da humanidade. Por isso, a necessidade da lei de conservação. Mas vejam como uma coisa é lógica das leis de Deus. Se você amadurece espiritualmente, se você tem mais consciência de equilíbrio moral e espiritual, você não tem mais necessidade de uma lei que lhe infunda medo à decomposição física. Porque você não vai tentar mais contra o seu corpo. E naturalmente esse medo vai embora. Mas esse medo é muito diferente do pavor, ou do medo irracional infundido sobretudo, pelas revelações religiosas deturpadas pelas interpretações do homem. Mas vamos mais à frente aqui, próximo slide. A psicologia transpessoal, lidando com o ser psíquico, o ser espiritual, sábio em processo de evolução, entrando no corpo, reencarnação, e dele saindo, desencarnação, da mesma forma que o corpo se utiliza de roupas que lhes são necessárias e dispensáveis conforme as ocasiões. Agora a gente já entra mais para o lado dentro do estudo da psicologia transpessoal que nós estamos tendo. Lidando com o ser psíquico, o ser espiritual, sábio em processo de evolução, através da reencarnação, da mesma forma que o corpo se utiliza de roupas que lhes são necessárias e dispensáveis conforme as ocasiões. Ora, isso só é de fato aproveitado na medida em que essa consciência trazida a nós pela psicologia transpessoal, aprofundada pela psicologia espírita, ganha espaço de convicção dentro de nós. Porque, olha, fora disso, o que existe para a grande maioria da humanidade, mesmo aquelas que conhecem as leis da reencarnação, que sabem que a reencarnação está ensinada e pregada na Bíblia, de forma simbólica às vezes, de forma mais clara em outras situações, mesmo sabendo disso, e mesmo acreditando na Bíblia ou em livros sagrados, o simples conhecimento e dedução não se traduz em convicção. Mas quando esse conhecimento ele é trabalhado à luz da psicologia transpessoal, como nós estamos tendo aqui,
aí ele pode, desde que nós até mesmo permitamos, ir ganhando foros de segurança e de convicção. Porque, primeiramente, o próprio fato de nós irmos nos distanciando, como tem acontecido ao longo desses estudos, das formatações habituais do psiquismo nosso, estruturadas em personalidade, em comportamento, em um conjunto de atitudes peculiar a cada experiência encarnatória, mas que deixaram de simbolizar para nós a nossa individualidade. Porque voltamos aqui, inclusive, nesse ponto, a acentuar e destacar: olha, uma coisa é a personalidade temporária que você está se expressando nessa encarnação. Outra coisa é a sua individualidade, que é a soma das suas experiências encarnatórias atuais com a soma da experiência encarnatória atual, na medida em que esse conjunto, mesmo ocorrendo a morte do corpo, esse conjunto ele não é atingido, mas é gerador de possibilidades e de impermanência. E aqui a gente sempre lembra aquele livro Impermanência e Imortalidade, de tal modo que quando você voltar para o mundo espiritual, você não será o mesmo, e muito menos quando você reencarnar, porque quando você volta, seu psiquismo vai fazer a atualização disso, desde que você dê conta. Porque se você estiver na grande lista da maioria da humanidade, você não terá amadurecimento psíquico, espiritual e emocional para dar conta disso. E muitas vezes, quando a gente não dá conta, espiritualmente falando, as leis divinas que sempre preveem a nossa maturidade abrem válvula de escape. E a válvula de escape, que é muito comum, é estar no mundo espiritual dormindo ou inconsciente. Você não dá conta disso. E se você não dá conta, você mesmo impede possibilidades de despertamento consciente para aquilo que você não amadureceu o suficiente de maneira a aproveitar de forma positiva. Você não dá conta. É como ocorre conosco, aliás, durante a encarnação, né? Porque durante a encarnação, para a maioria de nós, ocorre o seguinte: por que é que a gente não se lembra das encarnações passadas? A maioria de nós não se lembra das encarnações passadas. Por quê? Porque a gente não dá conta. O psiquismo nosso só dá conta da oportunidade presente. E só às vezes, em termos terapêuticos, né, pela terapia de regressões de memória, ou quando nós vamos dormir através de certos desdobramentos, acompanhado por espíritos que estejam nos assistindo, nós podemos ter acesso a algumas informações do nosso passado. Mas normalmente a gente não tem acesso. E por que é que a gente não tem acesso? Porque a gente não dá conta. Quando vem de forma forte lembranças de outra encarnação, a gente entra, em termos psicológicos, em transtorno, que pode gerar uma esquizofrenia, pode gerar uma alteração mental muito grande e forte. É aquele caso que eu contei na reunião de estudo mediúnico aqui, na quinta-feira, e que muitos de vocês não estavam. Eu vou lembrar porque se encaixa muito bem. Foi aquela experiência do Dr. Décio Iandoli, que alguns de vocês ouviram. E daqui a pouco vocês já vão estar até memorizando. Mas como tem alguns que estão aqui estudando conosco que não viram, veja, o Dr. Décio Iandoli, que é aquele médico bem conhecido, inclusive com as participações no CIMESP. Obrigado. No CIMESP. Ele disse que certa vez
já espírita há um bom tempo, que ela é espírita e palestrante, ele inventou de dizer mentalmente a Dr. Bezerra de que ele gostaria muito de saber as causas de certas dificuldades que ele estava tendo, que estavam difíceis de serem lidadas com elas. Ele fez isso só de pensamento, mas 2 dias depois, ele, quando foi assistir uma reunião no Centro Espírita que ele participa lá em Mato Grosso do Sul, uma médium do centro chamou ele de lá e disse: olha, mandaram um recado para você. Disseram que eu lhe dissesse que as respostas do que você queria está nas experiências que você está tendo agora. A médium disse que nem entendeu direito o que era, mas deu o recado. Só que ele contou que, mais alguns dias depois disso, a pineal dele foi desbloqueada, porque o Dr. Décio Yang, como muitos palestrantes espíritas, é daquele tipo que diz que não tem mediunidade ostensiva nenhuma, que nem é médium, mas a gente sabe que todos nós somos médios, né? Nem que seja médium de inspiração, de intuição. Mas aí, quando disseram isso, veja só o que houve. Quando essa pineal dele desbloqueou, que é aquela glândula da mediunidade, como é estudado no livro Missionários da Luz, ele começou a ter alterações no psiquismo dele e começou a se sentir perturbado. E como médico, ele procurou, a princípio, orientação com o psiquiatra, que passou alguns remédios, porque ele não estava conseguindo conciliar o sono à noite. Estava tendo dificuldade em dormir também. E passados os remédios, ele disse que tomou e não tinha eficácia nenhuma. E aí ele contou que Dona Marlene Nobre, que ainda estava encarnada, ela faleceu há 1 ano e meio, mais ou menos aí atrás, ela disse a ele: olha, vá para uma mesa mediúnica. E ele contou quando foi participar de uma reunião mediúnica, no primeiro dia que ele estava lá, ele percebeu 8 espíritos ligados a ele durante a reunião, de reencarnações passadas. Depois ele foi outro dia, percebeu mais outros, até que pararam de vir. E depois ele recebeu um recado através de uma médium, dizendo o seguinte: percebeu porque você não se lembra e não dá conta de se lembrar das experiências anteriores? Porque entraria em parafuso, como se diz popularmente falando. Então veja, também ocorre com muita gente que desencarna e não dá conta de conscientemente encarar a vida no plano espiritual. Então é preciso a gente, inclusive quando faz os paralelos com a vida nossa aqui encarnada, saber, e à medida que a gente está trabalhando esse conhecimento de psicologia espírita, de que há um trabalho indispensável, imediato, a ser feito agora, nessa encarnação. Se a gente deixar para depois, vai ser mais difícil. E no plano espiritual nem pensemos, porque aí é que a coisa é mais difícil ainda. Vamos para mais um slide. Conforme o eu profundo considere a morte povoando-a de incertezas, gênios do mal, regiões punitivas, o aniquilamento dessa forma a enfrentará. O oposto igualmente se dá, vestindo a morte de esperança, de reencontros felizes, de esperança, de aspirações enobrecidas, de agradável despertar, ocorrerá o milagre da vida. É porque realmente a vida, que a gente esteja encarnado ou desencarnado, ela sempre oferece a percepção
e a constatação do nível de realidade que a gente se abre a não só perceber, mas como também aproveitar, e a forma como isso vai se dar. Mas voltemos a analisar aqui no começo esses slides. Conforme o eu profundo considere a morte, então veja, o fator decisivo está dentro de nós, não está fora. Não é o que o mundo espiritual oferece a nós externamente, é o que nós levamos para o mundo espiritual internamente. E aliás, poderíamos dizer, não é isso mesmo que acontece aqui na Terra durante a nossa encarnação. Dificuldades, problemas, vicissitudes da vida têm o peso e a importância que nós damos. Todos eles têm uma importância relativa ao espírito que está enfrentando e trabalhando a realidade no campo material. O mesmo ocorre no mundo espiritual. Então, aqui na Terra, apenas lembrando rapidamente, tem pessoas que estão tendo atualmente uma saúde física relativamente boa, tem um trabalho que as mantém razoavelmente bem, não tem nenhum problema maior em termos de relacionamento e vivem profundamente felizes, descontentes, amarguradas com a vida por não corresponder a certas expectativas que teriam. Já outras, dentro das mesmas condições, vivem contentes, agradecidas a Deus, e encaram a mesma situação de uma maneira diferente. Agora, isso mesmo que tem aqui na Terra, tem no mundo espiritual. E aí no mundo espiritual, a questão toda não é o que está lá, é quem vai para lá. Quais são os instrumentos, o nível de conscientização que tem da realidade da vida. Será com esses elementos que vai trabalhar o nível de satisfação, de realização no mundo pós-morte. Vestindo a morte de esperança, de reencontros felizes, de aspirações enobrecidas, de agradável despertar, ocorrerá o milagre da vida. Agora imaginemos nós que a grande maioria da humanidade cristã, nos referindo mais aos cristãos, quais são as expectativas de realidade da vida pós-morte que tem? Olha, se for pelo lado dos nossos irmãos evangélicos, 80% tem certeza do juízo final. Esse juízo final os colocará no céu ou no inferno. Grande parte acredita que por ter aceitado Jesus, o céu estará garantido. Mas a ideia de céu que eles levam está entre cantar louvores por toda a eternidade a Deus, ou a viver no suposto paraíso à semelhança de Adão e Eva, e isso fazer com que eles se sintam plenamente felizes. Inclusive, achamos difícil essa ideia, sobretudo com os avanços tecnológicos, se esses irmãos aceitarão ficar bem nesse paraíso se lá não tiver rede social, Facebook e internet. Se a questão de se alimentar com frutos, coisas naturais e viver com a natureza, se isso realmente vai deixá-los satisfeitos. Receio que a maioria nem tanto. Vai ser necessário que tenha tecnologia lá dentro do paraíso. Mas veja, outra parte, uns 20% mais ou menos, a expectativa que eles têm depois da morte é de ficarem no túmulo dormindo.
até o dia do juízo final da humanidade. E se diria, sabe Deus lá quando? E não admitindo abrir os olhos se não for para esse juízo. As expectativas são meia sombrias, ou pelo menos pálidas. E é com isso que se nutre uma grande parte de espíritos encarnados a voltar para o plano espiritual. As ideias de diversidade, as ideias construtivas, essas que nós vemos através da revelação espírita, são aquelas que, de certo modo, trabalham na mente de cada um de nós que vai oferindo esse conhecimento, expectativas mais nutritivas de realidade pós-morte. Aonde as atividades científicas, tecnológicas têm a sua origem, a origem não é entre nós encarnados, a origem do plano espiritual. Os grandes avanços científicos que a gente está para ter na Terra, pela proximidade dos eventos que se anunciam para a humanidade, a origem desses avanços é do plano espiritual. Aqui a gente vai estar só captando, e espíritos que vão encarnando já trazendo, muitas vezes, os subsídios. Vamos aqui para mais um slide. O medo da morte decorre da ignorância da realidade espiritual e do apego ao transitório físico. A psicoterapia preventiva, como curadora para o medo da morte, propõe uma conduta harmônica com os níveis superiores da consciência desperta, lúcida, avançando para a transcendência do eu, até culminar na identificação com a cósmica. Vamos avaliar aqui com mais detalhes o conteúdo dessa informação. Primeiro, o medo da morte decorre da ignorância da realidade espiritual e do apego ao transitório físico. E aqui tem dois pontos, né? Primeiro, não adianta, no caso nosso, daqueles que conhecem o Espiritismo, ter tido agora os detalhes da realidade no mundo espiritual, mas serem pessoas muito apegadas aos valores materiais, muito apegadas, inclusive, aos valores emocionais. Aqueles que estão com laços de afetividade com ela. Esse apego vai ser gerador de medo da morte. Então, dois pontos aqui importantes: o esclarecimento e o desapego das coisas do campo material. A psicoterapia preventiva, como curadora para o medo da morte, propõe uma conduta harmônica com os níveis superiores da consciência desperta. Está aí o denominador comum que resolve tudo. Na medida em que, de fato, a nossa conduta, o nosso comportamento, os objetivos da nossa vida estão em equilíbrio, em harmonia com os níveis superiores da consciência, acabou-se o medo da morte. Aliás, não tem nem mais motivo algum para ele existir. E esse ponto, veja, é importante a gente lembrar aqui, para nós que estamos tendo esse conhecimento da psicologia espírita, a dificuldade real que existe. Inclusive a gente aqui já teve às vezes debates para a dificuldade real, para a gente ter uma conduta harmônica com os níveis superiores da consciência. A dificuldade real só é uma: o ego
sabotador que a gente alimentou ao longo de muitas encarnações. Então esse ego sabotador, ele tem 1000 disfarces, inclusive nós estudamos aqui alguns deles, né? Os mecanismos de fuga do ego. Ele tem 1000 maneiras de nos apequenar e dizer que a gente não dá conta, e de que o esforço de melhoria moral, espiritual tem que ser algo muito difícil, muito trabalhoso, e que é preciso inúmeras encarnações para que isso seja resolvido. Tudo isso está ligado às artimanhas do nosso ego, que quer que a gente se mantenha ao máximo apegado aos valores transitórios da matéria, apegado aos valores, inclusive, dos afetos e de relacionamentos de forma desequilibrada, para nos propelar sofrimento durante a encarnação e na vida espiritual. Então, o trabalho maior que nós temos a realizar está sendo bastante subsidiado por esses estudos de psicologia, é o trabalho com o nosso ego, que tem que ser canalizado, trabalhado através do eu profundo, do despertamento do self, dos valores transcendentais e permanentes da vida, de uma consciência mais lúcida e de uma vontade de parar de gostar de sofrer. Esse ponto aqui é muito importante. Para a maioria de nós, a gente tem que parar de gostar de sofrer. Pois não, Clênia? Se a gente pudesse enumerar os 2 pontos principais para quem dificulta a nossa desencarnação, seria o apego às coisas materiais e a pouca evolução que o espírito tem, moral. Aqui Joana citou ignorância e apego, né? Ela dando a entender que quando você se esclarece bem, você resolveu 50%. Agora use esse esclarecimento para trabalhar todos os vínculos de apegos e de enganos do mundo material. Aí você acaba com os outros 50%. Então está no conhecimento e no apego, né? No slide anterior foi isso que a gente esclareceu. Hã? No livro. Tem aqueles casos que eles vêm para auxiliar, para participar do desencarne. Parece que são 5, né? E cada um tem sua religião e motivos diferentes para serem auxiliados. Tem um rapaz que é espírita, e os filhos, ele chegou na casa dele, ele estava opinando os filhos aceitarem, ele só vai viajar, mas vai estar por perto. Tem aquela senhora também que é evangélica ou é católica, fora da memória agora. Então tem vários casos, cada um tem um tipo de dificuldade no momento do seu desencarne. Então, assim, eu acho que por mais que a gente se prepare, sempre tem alguma coisa, um laço familiar, um laço de trabalho, seja em alguma entidade religiosa ou... Você lembrou bem. Você lembrou bem. Realmente esse caso que Rosa cita se encaixa perfeitamente. Inclusive, lembrando a desencarnação de Adelaide. Adelaide estava desencarnando com a idade avançada, era espírita e tinha trabalhado muito em termos de caridade, etc. O que é que houve com Adelaide? Ela não estava com medo nenhum de desencarnação. Na noite que antecede a desencarnação dela, ela tem um encontro com espíritos guias na sua vida, inclusive com Bezerra de Menezes. E Adelaide, na véspera de desencarnar, diz a Bezerra que, olha, o que eu menos queria era dar trabalho na minha desencarnação. Se possível, eu queria acompanhar conscientemente a desencarnação e facilitar o trabalho de vocês. Adelaide ali é um exemplo disso que a gente está dizendo aqui, de que na medida que realmente o conhecimento
vincula uma transformação de vida profunda em nós, está resolvido todo o problema. Todo o medo da morte terá sido botado de lado, como inclusive ocorreu no caso com Adelaide. Que quando nós vamos ler aqueles casos, e isso aqui é importante também nós ressaltarmos, Adelaide não era nenhuma santa encarnada, não. Era uma pessoa, como o livro retrata, comum, mas que levou muito a sério o conhecimento e a revelação que ela teve em termos espirituais e conduziu para a sua vivência, a tal ponto que não ofereceu problema nenhum para desencarnar. Ela é aquela que praticamente, o livro deixa isso bem claro, no momento que o corpo dela para, ela, poucos instantes depois, ela está tendo lucidez no plano espiritual. Inclusive, eu vou aproveitar nesse caso para enfatizar algo que pode ser que alguns irmãos evangélicos nos acompanhem, é de que é o conhecimento disso que faz se compreender uma parte bíblica muito difícil de entendimento, exceto à luz da doutrina espírita. É uma parte bíblica que diz assim, que Jesus, através da sua ressurreição, foi o primogênito dentre os mortos. O primeiro que teria dado o exemplo de que a morte não acaba com a vida. Ora, Moisés e Elias morreram muito antes do Cristo. Se materializam no evento do sermão do monte, na transfiguração. Ora, eles não teriam sido antes, não? Por que Jesus teria que ser o primogênito? E aí a ponte que tem com esse caso de Adelaide é essa, sabe? É porque Jesus foi o primogênito de toda a humanidade que passou da encarnação ou da vida no campo material para o plano espiritual sem nenhum nível de inconsciência. Porque o problema todo, para a grande maioria da humanidade até os dias de hoje, é fazer a transcendência para outra esfera, mantendo lucidez. Adelaide, no caso do livro, quase chega a isso, mas ainda não é exemplo disso. E mesmo que fosse, seria depois do Cristo, porque o Cristo foi realmente o primeiro. Para quem leva os textos bíblicos ao pé da letra, ele não tem nenhuma explicação lógica para dar disso. Porque diz, mas como é que Jesus é o primogênito e teve outros antes? Pois não. Passou 42 dias pregando o Evangelho aos discípulos na compreensão após a ressurreição. Porque mesmo ele tendo elucidado muito os textos dos profetas, que é o que eles tinham à época, para eles entenderem a missão do Cristo, eles não conseguiam entrar no juízo deles. E com a morte do Cristo, aí é que eles endoidaram de vez. Agora é que a gente não entende mais coisa nenhuma. E aí quando ele vem depois na ressurreição, é que ele vai debulhar de novo a Bíblia para que eles entendam porque é que tudo aquilo teve de acontecer e o que é que eles tinham que fazer agora. E isso aí levou 42 dias depois da... Ou é 42 ou é 40, viu? Eu fico em dúvida. O 42 dias. Mas é isso, viu? Eu espero estar bem elucidada a questão. Na medida em que realmente o Espírito ele trabalha esses valores de consciência desperta, de equilíbrio com as leis divinas, de vivência do Evangelho, o medo da morte, logicamente, teria que ir embora mesmo. Porque a pessoa está no nível de existência física, onde a transcendência passou a ser o habitual, a própria maneira de ela viver. Diria Emmanuel depois em inúmeras outras mensagens no livro Pão Nosso, que aquele que vive segundo as leis do Espírito respira em esfera diferente
do próprio campo material em que ainda põe os pés, né? Que significa o quê? Quem vive realmente em harmonia com os níveis superiores, ele vive já na Terra, como se nem da Terra fosse. Respira uma atmosfera diferente, que é aquela alicerçada em vibrações sutis e transcendentais, mesmo estando encarnado. Eu achei interessante uma palestra que eu assisti hoje. Você deve ter assistido, Tentação. Rodolfo era um velho rapaz, que ele um jovem. O que a gente falou, que elucida bem o Evangelho. Sim. Agora fugiu o nome dele agora. Já eu me lembro. Mas essa aí eu não cheguei a assistir, não. Essa palestra é excelente, é maravilhosa. Eu nunca vi. Como é o título? Tentações. Arthur Valadares. Tentações já saiu há alguns dias, eu assisti já 2 vezes. Tentações, pronto, tem essa palestra no YouTube. É de um palestrante chamado Arthur Valadares. Tentações. É a maior explicação que eu já tinha visto alguém dar, e de forma inédita, sobre as tentações que Jesus, que é registrada que Jesus passou. Aquela que ele é levado ao deserto e o diabo chama ele e faz aquelas tentações. Ele dá uma elucidação espírita e espiritualista sobre as tentações que eu nunca vi igual. É um palestrante novo e tem umas palestras que é da escola de Haroldo Dutra Dias para lá, o Arthur Valadares. Bom, vamos para mais um slide aqui, né? Pensar e agir bem, amar e amar-se, servir como forma de ser feliz, vincular-se à fonte da vida perene, causal e terminal, meditar beneficiando-se com o autodescobrimento e tornando-se um agente de esperança e de paz. Eis como viver sem morrer, e morrer para perpetuar a vida. E aqui eu volto a um argumento que eu interrompi no slide anterior para concluir e servir de ponte para esse. Olha, na verdade, há uma necessidade ainda muito grande e difícil de a gente ser resolvida com a gente mesmo, que é esse compromisso com os valores transcendentais e com uma certa felicidade íntima, própria do espírito que, de certo modo, conhecendo a realidade perene da vida, conseguiu superar os enganos e as falcatruas do ego dele. Porque é o ego, o egoísmo lá dentro de nós que sabota as coisas. Diz, tu pensa que é assim, para tu evoluir tu vai ter que sofrer muito. Tu pensa que tu vai resolver, precisa reencarnar inúmeras vezes. Claro, a humanidade no grande geral. Nós, na medida em que não tivermos trabalhado a solução de problemas que trouxemos para resolver nessa encarnação, sem dúvida. Mas a gente está num período de transição, né? De separação forte do joio e do trigo, né? Mas, sobretudo, isso eu acho assim que é o mais importante no momento que a gente está vivendo hoje em dia, mesmo no Brasil, com todos os disparates e absurdos, mesmo aqui no Brasil, nós podemos, face às revelações, às convicções da continuidade da vida pós-morte, nós temos um embasamento, todo um campo de realizações para estar no nível de harmonia, de felicidade íntima, de bem-estar
de anteceder o que a gente pode idealizar de continuidade da vida pós-morte para agora, mesmo durante a encarnação. Mas voltemos aqui a esse slide. Pensar e agir bem, amar e amar-se, é fácil, hein? Fácil amar e amar-se, hein? Com um inconsciente cheio de porcaria que a gente traz de outras encarnações, hein? Tem que fazer uma drenagem contínua, eficaz, consciente. A vantagem toda é que todos nós, independente de religião, mas sobretudo nós aqui espíritas, a gente tem uma quantidade absurda, sabe de quê? De estrumo, de esterco, de material podre, que pode ser usado para fertilizar o solo de novas realizações. Porque material podre a gente tem muitas encarnações para trás, e esse material está no nosso inconsciente. Trabalhado de forma eficaz, colocando sementes novas, cuidando delas direito, a gente pode dar um resultado absurdo de positivo. Mas é trabalhando esse material podre de outra forma. Porque, vejam, esse trabalho só consegue ser realizado na medida em que a nossa consciência for despertando. Eficazmente. Porque se não for, sabe o que é que acontece? A gente se acostumou muito a patinar no esterco. E quando menos pensa, a gente quer voltar a patinar como se fosse criança, que na época das atividades ruralistas gostasse de brincar sobre aquilo que era usado para fertilizar o solo, muitas vezes fezes dos animais, né? Utilizado de forma adequada, beneficia a plantação. De forma inadequada, suja e causa doenças. É o material que a gente tem no nosso inconsciente. A gente tem muito material que, se for bem aproveitado e canalizado, faremos obras incríveis, mas tem que ser bem trabalhado, porque senão a gente, quando menos pensa, a gente está brincando de se sujar com eles de novo, voltando a erros, vícios e disparates do passado. E por isso, voltando aqui ao texto, amar e amar-se, a partir da consciência espiritual desperta, né? Porque senão o nosso amor é uma porcaria, né? Como normalmente tem acontecido com a maioria dos relacionamentos humanos. Se não tiver um certo trabalho contínuo de despertamento espiritual, o nosso amor é uma variedade de formas egoístas de expressar sentimento, como ocorre com a grande maioria das pessoas. Ama enquanto o outro corresponde às expectativas. Deixa de amar se não corresponde mais. Então ainda é um amor muito fragilizado. Muito fragilizado. Eu me lembro até de forma humorística, nessa palestra que eu citei a vocês, de Décio Iandoli, quando ele disse que quando nasceram, que ele tem 3 filhos, quando nasceu os filhos dele, ele disse que, primeiro filho, ele disse o amor que estava ali, daquele primeiro filho. E ele disse que conversava com o filho, dizia: olha, sou seu pai, sou eu que fui autorizado a estruturar seu crescimento, seus valores espirituais. E ele disse que olhava para o filho assim e dizia: mas o que eu não daria por esse filho? Eu daria a vida minha. Certo? Só que os filhos crescem
e entram numa chamada adolescência. E o filho dele entrou na adolescência. E ele não entrou em detalhes, porque a adolescência do filho dele não foi diferente da adolescência dos demais que podem estar nos acompanhando. Aquele amor transcendental ganhou outra face. E ele falava justamente essa presença dos sentimentos egoístas na maioria de nós, nas escassas manifestações de amor que a gente pode manifestar. Mas voltemos aqui ao texto. Servir como forma de ser feliz. Olhe só se for espírita de verdade mesmo, né? Ou cristão, né? Porque o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês. Ser feliz servindo tem que estar trabalhando níveis alterados de consciência, né? Tem que estar encarando a vida sob outros prismas, mesmo que esteja fora do que nós estamos aprendendo aqui de psicologia espírita. Mas o mais comum e tradicional em toda a humanidade é que servir é dos inferiores. Só aqui, à luz do Espiritismo, é que nós aprendemos que é o contrário, né? Apesar que Jesus já tinha deixado um exemplo muito claro aos apóstolos, como última lição mais importante que ele deixou ao lavar os pés dos discípulos e dizer a eles, né? Aquele que quiser ser maior entre vós, que seja o servo de todos, que foi a grande lição de humildade, como essência de qualquer virtude que a gente possa conquistar. Por isso, servir como forma de ser feliz. Vincular-se à fonte da vida perene, da vida imortal, causal e terminal, em termos de estrutura física. Então, esse vínculo à fonte da vida perene é que leva a termos atitudes altruístas, amorosas de fato, sem esperar reconhecimento ou retribuição. E é isso que nós aprendemos à luz da revelação espírita, que na verdade traz a essência do ensinamento do Cristo para os nossos dias, que é a mesma coisa. Meditar, beneficiando-se com o autodescobrimento e tornando-se um agente de esperança e de paz. Então vamos ver isso aqui: meditar, beneficiando-se com o autodescobrimento. Então, a prática da meditação, eu apenas vou relembrar um conceito bem simples que já dissemos aqui algumas vezes, mas que é sempre importante relembrar para que fique bem marcado na consciência e na memória de cada um de nós. Todo e qualquer momento existencial nosso pode ser uma experiência meditativa. Camila está lendo o livro Origem, de Osho, de Brahma Shirajinesh, que ensina as técnicas de meditação dessa forma. Qualquer momento que a gente está vivendo pode ser uma experiência meditativa. Esse que a gente está tendo agora, nesse instante, se aqui, nesse grupo pequeno que nós temos aqui, estivermos aqui, mente, corpo e espírito, nós estaremos em meditação. Agora, toda vez que o pensamento nosso divaga e sai para outros objetivos, quebrou-se. Agora, quando a gente está assim, de fato, bem dentro do momento, nós estamos em meditação. E aí, meditar beneficiando-se com o autodescobrimento. A gente vê, é incrível isso,
que os verdadeiros momentos, poderíamos dizer assim, os verdadeiros momentos existenciais nossos foram momentos de meditação, sem, claro, precisar estar em posição de Buda nem ter se retirado. É aquele momento em que a pessoa encontra alguém que há muito tempo não via e que tinha muito afeto, e que quando encontra a pessoa diz: mas como eu estou feliz em te encontrar aqui. Nesse momento está mente, corpo, espírito, tudo ali. E a pessoa está vivendo um momento marcante, porque os momentos meditativos são profundamente existenciais. A gente está ali mesmo. E são os momentos que normalmente nós não esquecemos. Eles nos levam à transcendência, a mesmo naquele instante rápido, a perceber que a vida é algo muito diferente do jogo dos sentidos. É algo que não tem nada a ver com a matéria. E tornando-se um agente de esperança e de paz, eis como viver sem morrer, e morrer para perpetuar a vida. É essa a maneira. Aonde os valores espirituais ganham campo, profundidade, realidade em nossa vida, e a nossa conduta passa a ser um exemplo do que a gente diz acreditar. No momento em que a nossa conduta passa, quer a gente esteja só, em sociedade, em qualquer lugar, a ser uma conduta uniforme, estabelecida no Evangelho do Cristo, conseguimos. Entramos para essa área de possibilidade, quando o final aqui nos diz: eis como viver sem morrer, e morrer para perpetuar a vida. É por isso que nos Evangelhos, quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, ele falava tanto de que a matéria luta contra o espírito. O homem corporal, ele se choca com o homem espiritual. Na medida em que a gente transcende, não é mais controlado, dominado pelas coisas do campo material, o nosso espírito ganha força. E espiritualmente a gente se torna forte. Eis a grande luta na qual todos nos encontramos. Nós vamos hoje já iniciar o assunto que seria da próxima semana e possivelmente concluiremos na outra semana esse novo tema, que, seguindo o livro Ser Consciente, o assunto tem esse título: Referenciais para a identificação do si. Como nós podemos ver, aqueles que já participaram de vários estudos aqui nossos, esses livros da série psicológica de Joana de Ângeles, mesmo livro, os capítulos parecem não ter um nível assim de continuidade, de desdobramento. E quando olha, você entra num tema que parte do que você tem naquele tema, você já viu temas atrás. Então não é um livro estruturado do tipo de que há um histórico paulatino de conhecimentos que se soma ao conhecimento anterior. Então agora há pouco, olha, veja, nos últimos estudos que a gente teve aqui, a gente viu as armadilhas do ego. Quando menos pensou, entramos em medo e morte. E agora nós vamos entrar em referenciais para a identificação do si. Capítulos atrás a gente falou várias vezes aqui sobre o self, o despertar do self, que é o mesmo do si, hein? Eu profundo, self, si, em termos de psicologia transpessoal de Joana de Ângeles, é a mesma coisa. E agora a gente vai entrar em referenciais para a identificação do si. Vamos ver o primeiro slide. Inevitavelmente,
as pessoas necessitam de experienciar algumas dessas escamoteações do ego, aquele assunto que a gente viu lá para trás. Armadilhas do ego, que também é sinônimo de escamoteações. Seus jogos, por falta de estrutura psicológica para suportar a realidade, a verdade. Aqui a gente vai entrar no aprofundamento do que a gente já andou estudando lá das armadilhas do ego, né? Vocês se lembram daquelas armadilhas? Identificação. Alguém se lembra aqui de outras? Quatro armadilhas do ego. Vamos apertar a memória de nossos alunos, inclusive a minha também. Deslocamento, surgiu outra, olha aí. Deslocamento, projeção. Eu vou dar uma. Introjeção. Ainda tem outra. Qual é a outra aí? Que é a pior de todas. Racionalização. O que é que ocorre na racionalização? A pessoa pinta desgraça e encontra justificativas lógicas para o que faz, como se fosse uma pessoa boa. Está desgraçando os outros e tem na cara que é uma pessoa boa. Racionalização. Bom, voltemos aqui ao nosso slide. Inevitavelmente as pessoas necessitam experienciar algumas dessas armadilhas do ego. Por quê? Por falta de estrutura psicológica para suportar a realidade, a verdade. Porque, olha, vejam só, o que é essa falta de estruturação para suportar a realidade, a verdade? Vejam que coisas engraçadas, entre aspas. Essa falta de estrutura psicológica é a seguinte, vejam só. Qual é de fato a realidade essencial da vida? O espírito, o transcendental, o que não tem nada a ver com o campo material. Ter objetivos de vida estabelecidos nessa certeza do transcendental, a maioria das criaturas humanas não dão conta. Não dão conta. Na medida em que nós temos laços ainda não resolvidos na esfera instintiva, consequentemente ególatra, nas esferas de desarmonias e desequilíbrios do nosso inconsciente, a gente não dá conta em ter a vida estruturada em ideais transcendentais. A gente se envolve, se embaralha todo com a confusão dentro do mundo material de ilusões, ferindo os outros e ferindo a si mesmo, usando fugas do ego por não ter condições espirituais de enfrentar a realidade que a vida lhe deu para o seu bem, mas você não aceita e você entra nas fugas. Então isso ocorre porque a maioria da humanidade, ainda muito vinculado à infância espiritual em termos de amadurecimento, não dá conta. Por falta de estrutura psicológica para suportar a realidade, a verdade. Aqui mesmo, entre nós, nesses estudos que a gente está tendo aqui de psicologia. Quando a gente espreme bem e diz, olha, certo mesmo é que realidade de vida só o eu profundo. E o que é o eu profundo? A semente divina lá dentro de nós. Só ela. Estruturas de personalidade passageiras, identificações de gostos, de hábitos,
em cada encarnação a gente muda. Muda de corpo como muda de roupa. Às vezes pode estar na estrutura fisiológica de homem, outra vez vai estar na estrutura fisiológica de mulher. Tudo é transcendência. E aí a gente diria assim: onde eu vou botar meus pés? Vejam, para nós que já nos abrimos em termos de entendimento e de sentimento para o Evangelho do Cristo, para a vivência do bem, a caridade de forma abnegada, para nós, isso ainda não é muito bom de digerir. E para quem acredita só nas coisas materiais, não tem condição, né? Tem condição. Não dá conta, não suportaria a realidade. As pessoas, e só nós, seres humanos em termos de consciência, é que temos a possibilidade, vejam só, de analisar nós mesmos. É incrível quando às vezes as pessoas querem comparar, isso é o maior absurdo, a evolução que o ser humano já tem no seu psiquismo a qualquer reino animal. Que às vezes tem gente que, por exemplo, gosta muito de cachorro e diz: tem muita gente que era elevado se fosse que nem um cachorro. Porque tem muita gente que tem uma perversidade que o cachorro não tem. Mas vejam, em termos de psiquismo, só nós é que temos condição de analisar a gente mesmo. Então a gente tem uma abstração em termos espirituais que faz com que no final do dia a gente possa avaliar o que houve, o que sentiu, o que deveria ter sentido, por que tomou tal escolha. Não precisa dizer que não tem animal nenhum que nem de longe possa se abrir essa possibilidade, né? No máximo, a expressão de hábitos e condicionamentos e de sentimentos, de afeto pelo cuidado e pelo condicionamento do convívio, porque aí é bom a gente salientar. O condicionamento do convívio, principalmente para animais domésticos, é o definidor. Você vai ter um animal, um cachorro, um gato, um outro animal, um papagaio, que pode ter um nível de sentimento e de emoção com você, resultado do convívio em termos repetitivos e habituais. Mas não porque ele tenha a possibilidade de qualquer análise de si mesmo. Pois não, Clênia? Essa parte do autoconhecimento, a gente tem umas dicas bem interessantes, né? Tem o comentário de Santo Agostinho da reflexão dupla que a gente deve fazer, de como a gente se comportou durante o dia. Outro que eu achei bem interessante, conversando com um amigo, ele disse: para saber o nível que a gente se encontra de evolução, a gente vai fazer uma ponderação quando a gente estiver em situações tipo o raiva. Como é que eu vou me conduzir com essa raiva? Eu vou agredir, eu vou me calar. O que é que eu vou fazer? E como eu fazia? Para saber se eu estou melhorando, né? Se eu sofro uma calúnia, eu vou me indignar, eu vou querer me vingar. Quer dizer, essas vertentes que a gente vai colocando para a gente se situar nesse grau que a gente se encontra. Muitas coisas a gente não melhorou, muita coisa não. O bom de tudo é que, na medida em que esses valores espirituais que a gente tem compartilhado aqui, eles ganhem profundidade, convicção e, consequentemente, mude de forma eficaz a nossa maneira de observar e de viver experiências, na medida que isso acontece,
vai se estruturando aberturas do psiquismo nosso de valores transcendentais. Eu lembro aqui aquela passagem que está registrada na carta do apóstolo Paulo, a primeira carta aos Coríntios. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não viram, o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam e guardam a sua lei. Isso se enquadra também nisso que a gente está vendo aqui. Na medida em que nós, pelo esforço pessoal, identifica-se com o transcendental, vivenciando bem os ensinamentos do Evangelho do Cristo, nossas percepções começam a oferir níveis de sintonia e de completude em termos agradáveis ou de paz interior que a gente não tinha antes. Esses são os valores transcendentais que o apóstolo Paulo citava. Então, uma grande massa de criaturas humanas, ainda muito presas ao instinto e propriamente só às necessidades de ordem física, porque não abriram percepção a sintonizar com mais nada fora disso. Já nós, quando vamos realmente estruturando de uma forma decidida, em termos de conhecimento e de vivência do conhecimento, os valores transcendentais, nosso psiquismo e nossas percepções começam a se alterar e vibrarem em frequências que lhe oferem agora níveis de realizações, de percepções, de satisfações que antes não tinha. É isso que nos conduz. Você está condicionado a certas condutas de vidas pretéritas, né? E para você modificar isso, você tem que se recondicionar, né? A gente, utilizando a parte do cérebro, que é a parte mediana, que é o presente, que é o córtex, né, medial, essa parte. Então, é aí que você deve se focar. Mas aí você diz, você tem que, em determinadas situações, aí convivente, os filhos da questão, procurar, pelo menos, manter a calma, para saber como agir numa situação difícil. Difícil é assim, que no momento de raiva você às vezes diz palavras que ferem, que magoam, e aquilo se apaga. Eu recomendo muito, e é algo que inclusive eu também ainda preciso melhorar, é algo que é importantíssimo para cada um de nós. A leitura dos bons romances espíritas, que a gente sempre lembra os de Emmanuel, né? Desde Paulo Estevam há 2000 anos, Linha de Luz, Ave Cristo, Renúncia. Inclusive, Renúncia vai ter uma peça espírita aqui em Caruaru com base nesse livro, né? Em setembro. Inclusive, nós temos aqui um cartaz, que é essa peça, Renúncia. Então, veja, a pessoa vai ler um livro desse, exemplo, o livro Renúncia. Você encontra nos episódios que o livro vai narrando as causas espirituais por trás, a nova maneira de encarar as situações da vida que espíritos elevados como Alcione demonstra, e através disso você vai mudando os padrões que o seu psiquismo tinha se habituado a raciocinar e deduzir no passado, que era sempre numa linha de materialismo e de imediatismo, de conflitos e de choques com as leis de Deus. Então, a leitura de bons romances, eu também enfoco muito, por exemplo, os livros de Manuel Filomeno de Miranda, que vem pela mediunidade de Valdo Pereira Franco. Livros que enfocam muito as influências espirituais, os tratamentos. E aqui eu cito Nas Fronteiras da Loucura, Grilhões Partidos,
os romances de Victor Hugo, que vieram parte com Divaldo Franco, parte com Zilda Gama. Divaldo Franco, Árdua Ascensão, Calvário de Libertação. Com Zíbia Gama, Almas Crucificadas, Redenção. Então, romances que trazem um enfoque espiritual para tudo o que envolve aquelas tramas, mas com entendimento espiritual agora. E aí a gente vai mudando essas estruturas que Clênia lembrou aí. Agora é preciso a gente querer fazer isso mesmo. Esses livros, alguns desses que eu citei a vocês, a maioria eu li, mas era cada um desses livros que eu lia, que eu terminava, eu dizia, tenho que ler esse livro de novo. Só que não deu tempo eu ler de novo ainda não. Mas esses livros eu li, e isso aí a gente, paulatinamente a gente vai mudando a maneira de deduzir os fatos e acontecimentos da vida. Nós estamos chegando aos momentos finais do nosso estudo. Paramos aqui no primeiro slide desse tema novo, né? Que iremos continuar na próxima semana. Referenciais para a identificação do si, que será outra vez 4 horas da tarde o nosso estudo. Vamos para a prece de encerramento, né? Vou pedir à nossa